paciência, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas já conseguimos resolver. Então, para quem não me conhece, meu nome é Arthur, eu sou o representante do ICB na Comissão Permanente de Produtos Químicos, e na palestra de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre incompatibilidade química e como a gente pode usar a matriz de compatibilidade química para nos guiar no armazenamento de reagentes. Tá? A gente no ICB já trabalha com o tema de incompatibilidade química há alguns anos e a gente percebeu que tratar esse tema muito direcionado para a parte de química não funciona. Isso porque a gente tem uma diversidade de formação muito grande dos profissionais que atuam nos laboratórios da universidade. E, além disso, a gente tem uma variedade muito grande de linhas de pesquisa. Então, a ideia dessa palestra não é criar uma fórmula que vai ser aplicada em todos os laboratórios da universidade, mas sim trazer alguns conceitos e, com essas ferramentas, cada um poder atuar melhor no seu laboratório. Tá? Então, tendo isso em mente, o primeiro conceito que a gente precisa estabelecer é o conceito de incompatibilidade química. Então, a incompatibilidade química é a condição na qual determinados produtos tornam-se perigosos quando manipulados ou armazenados próximos a outros, com os quais podem reagir, criando situações perigosas, como a geração de gases, calor excessivo, explosões ou reações violentas. Então, a gente tem que o conceito de incompatibilidade química está muito relacionado com a reatividade das substâncias. Perfeito? Então, vamos tomar como exemplo a reação do sódio metálico em água. Então, o sódio é um metal alcalino que, em contato com água, ele vai formar hidróxido de sódio e liberar gás de hidrogênio. E essa reação é exotérmica, ou seja, libera uma grande quantidade de calor. Então, no primeiro exemplo, a gente tem a reação do sódio metálico. A gente pode perceber a liberação do gás de hidrogênio devido à presença das bolhas e a mudança de cor do meio indica a formação do hidróxido de sódio devido à presença da fenolftaleína. Tá? No segundo exemplo, a gente tem a mesma reação. Só que o que acontece? O frasco explode na mão do operador. Tá? Então, qual é a diferença das duas situações? Se a gente está trabalhando com a mesma reação. Então, a gente tem que, quando uma reação libera uma grande quantidade de energia e essa energia ela não consegue ser dissipada pelo ambiente reacional, essa reação começa a se desenvolver de forma não controlada. E essa evolução descontrolada da reação ela aumenta o risco de acidentes para o operador ou para as pessoas do ambiente. Tá? Então, o conceito de incompatibilidade química também está relacionado com risco, que no nosso contexto ele pode ser definido como a possibilidade ou a probabilidade de um indivíduo ou população sofrer danos à saúde provocados pela exposição de um agente químico perigoso. E o conceito de risco ele está relacionado com o conceito de perigo, que pode ser definido como a propriedade ou conjunto de propriedades intrínsecas a um agente químico com o potencial de causar danos à saúde de um indivíduo quando exposto a esse agente. E o conceito de perigo, por sua vez, ele está relacionado com o conceito de exposição, que no nosso contexto pode ser definido como contato entre o agente químico e o organismo do trabalhador por via respiratória, térmica ou ocular, capaz de causar danos locais ou sistêmicos no organismo. Tá? E a gente pode relacionar esses três conceitos com a seguinte equação. O risco ele vai ser igual ao perigo vezes a exposição. No nosso contexto, o perigo, como é uma propriedade intrínseca do produto, ele vai ser sempre constante. A exposição vai ser variável, vai depender do grau de paramentação do operador ou da organização do seu estoque, e isso vai gerar um risco. Esse risco vai ser aceitável ou não. Vale lembrar que toda vez que a gente está fazendo alguma manipulação ou armazenando reagente, a gente está aceitando o risco envolvido naquela ação.
Então, se a gente julga que esse risco é aceitável, a gente executa a ação. Se a gente acha que não é aceitável, a gente volta, vê uma maneira de melhor, de diminuir a nossa exposição, que, consequentemente, a gente vai diminuir o risco e, assim, a gente consegue efetuar a tarefa. Então, a gente pode perceber que o conceito, a ideia de incompatibilidade química, ela não é recente. Mas a gente começou a pensar a segurança química de forma sistemática, com o objetivo de diminuir ou eliminar riscos de acidentes, só no último século. Então, a segurança química ela pode ser conceituada como a prevenção e gerenciamento dos efeitos adversos da saúde e ao meio ambiente, decorrentes da produção, armazenamento, transporte, utilização e descarte dos produtos químicos. Então, quando que a gente começou a pensar na segurança química de uma forma mais sistemática? Isso se deu devido a recorrentes acidentes, principalmente na indústria mineradora, com transporte de materiais e armazenamento de materiais explosivos. E aqui a gente tem a dimensão de um acidente com material explosivo. Esse vídeo é o vídeo de 2020 em Beirute. Isso foi o armazenamento de nitrato de amônio que estava mal acondicionado. Mas quem é de Juiz de Fora lembra recentemente na Impel que deu para ouvir a cidade inteira com um acidente com material explosivo, né? Então, a partir desses acidentes, em 1950, as Nações Unidas criou um guia, foi o primeiro guia para tentar melhorar a segregação dos materiais, que foi um guia chamado Livro Laranja, que é o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. E o sistema de segregação, a matriz de incompatibilidade que eles criaram, é uma matriz baseada nas características físicas dos produtos, e não na reatividade química. Então, essa é a matriz de incompatibilidade desse guia. E se a gente pegar como exemplo as substâncias corrosivas, que é a entrada 13, classe 8, a gente tem uma única classe de materiais, todos os materiais corrosivos são classificados dessa forma. Só que a gente sabe que materiais corrosivos ácidos, eles não podem ser armazenados com materiais corrosivos básicos. Então, as limitações desse sistema de segregação gerou a produção de novas matrizes de incompatibilidade, como a matriz utilizada pela Guarda Costeira Norte-Americana, que utiliza o critério de segregação, a incompatibilidade química. E aqui, de novo, se a gente pegar os exemplos de substâncias corrosivas, nós temos agora 3 entradas, que são os ácidos inorgânicos, os ácidos orgânicos e os materiais básicos. Então, a gente já melhorou um pouco o nosso critério de segregação, diminuindo, então, a exposição. E uma outra matriz também muito conhecida é utilizada pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana. Essa é uma matriz que utiliza como critério de segregação o risco ambiental. Então, para a mesma classe de substância, nós temos agora 4 classificações, que são os ácido mineral não oxidante, ácido mineral oxidante, ácidos orgânicos e os compostos básicos. Perfeito? Então, a matriz de incompatibilidade, qualquer que seja ela, a ideia a matriz de incompatibilidade criada para auxiliar o profissional a tomar decisões, no caso, quimicamente seguras, sobre como um grupo de reagentes deve ser manipulado e ou armazenado. Só que os exemplos que eu trouxe, eles são de difícil transposição para o ambiente acadêmico. Então, é interessante a gente aprender como se cria uma matriz de incompatibilidade para a gente poder atuar ou criar uma matriz que melhor atenda a nossa condição, nosso laboratório. Então, como que a gente cria a matriz de incompatibilidade? A matriz de incompatibilidade, ela leva em conta os riscos físicos, químicos e ambientais de cada produto que a gente tem no nosso inventário. E essas informações, elas podem ser obtidas
na ficha de informação de segurança de produtos químicos, que é a FISC. Mais especificamente, nas seções 7, 8, 9 e 10. Aí aqui vale lembrar que a FISC ela pode ser obtida com um fornecedor do material ou você pode encontrar esse material na internet. Tá? E a gente pega, então, os nossos produtos, a gente vai olhar nessas seções quais são as incompatibilidades e criar uma tabela de substância e o que ela é incompatível. Aqui eu trouxe dois exemplos, que é uma tabela de incompatibilidade do Laboratório de Resíduos Químicos da USP. Aí quem tiver curiosidade é só escanear o QR Code. E a outra é o guia de incompatibilidade que a gente criou no ICP na UFJF. Então também quem tiver curiosidade, basta escanear. Tá? E uma outra forma de criar essa matriz é utilizando o site Camel Chemicals. Como que funciona esse site? A gente vai colocar os produtos do nosso inventário na lista do site e o site vai cruzar as informações obtidas na ficha de segurança dos produtos e vai automaticamente gerar essa matriz. Tá? Aqui a gente tem uma limitação porque o material que a gente do nosso inventário ele necessariamente precisa de estar no banco de dados do site. Então, se ele não tiver, a gente pode adicionar a mesma classe desse material. Mas o banco de dados é bem amplo, então acredito que vai atender a nossa demanda. Só que antes da gente entrar no funcionamento do site, é interessante a gente falar um pouco sobre identificadores químicos. O que são identificadores químicos? São formas que a gente usa para estabelecer identidade de determinado material, substância, baseadas em propriedades físico-químicas desse produto. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, que é a nomenclatura da IUPAC, que é uma metodologia sistemática e universal para a nomeação de compostos químicos, recomendado pela IUPAC. Um outro identificador químico, que é o número CAS, que é uma divisão da Sociedade Americana de Química, que registra de forma numérica, com até 10 dígitos, os compostos publicados em periódicos. Aqui vale lembrar que esse banco de dados é um banco de dados pago, então, embora a gente tenha o número CAS do produto, a gente não tem as informações vinculadas ao registro CAS. E um outro identificador químico, que é bastante conhecido, é a fórmula molecular, que é a combinação de símbolos químicos e índices numéricos, que representa a quantidade de cada elemento em um composto químico. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente entra no site é identificar qual produto que a gente quer colocar no nosso inventário. Então, a gente vai... Essa daqui é a cara do site. A gente vai entrar na aba de pesquisa e ele vai oferecer 3 possibilidades de pesquisa, com identificadores químicos distintos. No caso, seria o nome, o número CAS ou o número UM. Eu prefiro procurar pelo número CAS, porque geralmente o número CAS está no rótulo do produto. Então fica mais fácil. E pelo nome, muitas vezes, tem sinônimos ou é difícil, você pode errar na hora de digitar. Então, eu vou lá colocar o CAS do meu produto e clico em pesquisar. Quando eu clico em pesquisar, o site ele vai elencar para mim todas as entradas que ele tem com materiais vinculados a esse número CAS. Então, eu coloquei aqui o número CAS do etanol e ele me deu 3 possibilidades. E eu vou, então, escolher qual desses compostos está de acordo com o frasco ou com o reagente que eu tenho. E eu clico em adicionar para o My Chemicals, que é a gente vai criar o nosso inventário. Eu adiciono ele lá. Eu vou fazer isso repetidas vezes, conforme o tamanho do meu inventário, e eu vou ter aqui, como exemplo, eu coloquei o etanol, o diclorometano e o acetato de etilo, e eu vou ter o inventário. Aí aqui, gente, é importante destacar que a gente pode exportar e importar as tabelas que a gente cria. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente fecha a janela do site, ele
apaga todo o inventário que a gente adicionou. Então, a gente pode exportar a nossa tabela e depois, quando a gente vai voltar a trabalhar, a gente importa esses dados que facilita o trabalho. Perfeito? Então, depois que eu tenho meu inventário, eu clico aqui em predizer reatividade e ele vai me gerar essa matriz de incompatibilidade. E como a gente lê, a gente vai ter aqui na coluna o item e o quadradinho que vai falar compatível, cuidado ou incompatível, com quem ele é compatível ou incompatível. Nesse caso, todos os materiais são compatíveis. Só que vale destacar que para materiais que são altamente inflamáveis, existe uma outra série de recomendações que é dada pela norma brasileira 17.505, que quem tiver que armazenar esses produtos pode olhar para ver, por exemplo, a parte de chama, eletricidade, tem uma série de indicações que a gente tem que nos atentar. O site também gera um resumo das previsões de perigo. Aqui, como todos os compostos são compatíveis, a gente não tem. E o resumo das possibilidades de gases gerados. E um alerta de reatividade. Aqui no caso do etanol e do acetato de etilo, que são compostos inflamáveis. Então, a gente tem que tomar cuidado. E ele também depois traz, par a par, a previsão de perigo de todo o material do nosso inventário. Então, aqui eu tenho um total de 3 combinações e todos são compatíveis, sem perigo iminente, né? Então, algumas recomendações para a gente armazenar quimicamente, de forma quimicamente segura os nossos produtos a gente sempre ter um inventário de produtos químicos atualizado, como discutido na palestra da Marcela, com no mínimo um identificador químico inequívoco, a gente mapear os perigos e os riscos do nosso inventário. Isso pode ser feito com a matriz ou a tabela de incompatibilidade, a disposição e característica do local do nosso estoque, ou seja, tem alguma tubulação de água ou ar-condicionado em cima do estoque, porque o ar-condicionado pode congelar e a água pingar no estoque. Passa tubulação de gás, porque nos laboratórios da universidade, alguns têm gás encanado. Tem acesso de eletricidade, isso principalmente para os materiais inflamáveis. A gente não inclinar as garrafas nas prateleiras, porque isso pode fazer com que o líquido da garrafa extravase e cause algum acidente. Separar reagentes líquidos e sólidos, evitar o acúmulo de reagentes desnecessários, principalmente reagentes que a gente não usa ou está com rótulo mal identificado. Não armazenar reagentes em ordem alfabética, e aqui eu vou destacar porque é a realidade de muitos laboratórios, e isso aqui não funciona do ponto de vista químico e do ponto de vista da organização, porque grande parte dos reagentes que a gente compra vem com rótulo em inglês e nem sempre a tradução vai te levar para a mesma faixa, né, de classificação. E a segregação ela deve ser feita e o armazenamento por classes. E depois que você fez a organização por classe, aí sim você pode organizar dentro da classe por ordem alfabética. E aqui a organização por classe eu não dei nenhum indicativo de classe por conta da variedade das linhas de pesquisas dentro da universidade. Então, isso é mais fácil, dentro da rotina de cada laboratório, os profissionais decidirem quais classes criar. Tá? E aí, antes de terminar, eu vou fazer um estudo de caso para a gente ver como organizar e como fica o estoque organizado. Aqui eu trouxe o subdepósito do Ministério do Exército do ICB, que atualmente eu estou como responsável. Ele é um subdepósito que tem um total de 13 itens e aqui eles estão organizados em ordem alfabética. Eu coloquei aqui só o número de cada um, porque vai me facilitar na hora da pesquisa no site. Então, se eu crio uma matriz de incompatibilidade, colocando todos
os produtos em ordem alfabética, eu tenho esse estilo de resposta do site. Então, como a gente pode perceber, todos os materiais basicamente são compatíveis, ou com alerta de cuidado. Quando a gente cria o nosso inventário em ordem alfabética, fica muito difícil da gente tentar planejar uma organização para uma condição igual essa, que a maior parte dos reagentes são incompatíveis. Então, aí só trazendo o que o site fala, né, o resumo de perigos. Então, a gente tem materiais que são corrosivos, inflamáveis, explosivos, que podem gerar gases. Aí aqui os gases listados. Eu vou destacar só o monóxido de carbono, que tem uma dose letal muito baixa, o ácido cianídrico também tem uma dose letal muito baixa, então a gente tem um subdepósito com vários riscos que a gente tem que diminuir essa exposição. E depois os alertas de reatividade. Então a gente tem o ácido nítrico, que é um forte agente oxidante, alumínio em pó, que é um forte agente redutor, a azida de sódio, que é explosiva, entre outros. E aqui eu trouxe duas previsões de perigo para cada par de substâncias que estariam próximos se a gente organizasse um estoque em ordem alfabética. Então, a gente tem o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Então, eles são incompatíveis, são corrosivos, geram calor e podem produzir vapores ácidos. E o cianeto de sódio e o ácido nítrico, que também são incompatíveis, podendo gerar o ácido cianídrico e calor. Então, são duas situações que a gente não quer que aconteça dentro do nosso estoque. Então, qual foi o meu raciocínio? Pensei, vou dividir em classes, subclasses o meu estoque, e dentro dessa subclasse, facilita o meu tratamento da incompatibilidade. Então, eu criei a classe de ácidos, aí aqui no caso eu coloquei o ácido clorídrico, nítrico, perclórico e pícrico. Depois o metal, eu coloquei o alumínio em pó e o magnésio em pó. O explosivo, eu coloquei a azida de sódio, o nitrato de potássio e o nitrato de amônio. O cianeto de sódio, cloreto de sódio e cloreto de amônio. Eu criei essas classes porque, para mim, faz sentido na rotina do subdepósito. Fica mais fácil de acessar os produtos e por isso que eu não dei indicação de quais classes colocar. Fica mais fácil para dentro do laboratório cada grupo decidir. E aí, fazendo o estudo das classes, fica mais fácil da gente pensar na incompatibilidade. Então, aqui é a matriz de incompatibilidade para os ácidos. Então, embora a maior parte seja incompatível, a gente tem alguns alertas de atenção, que a gente pode usar como ilhas de incompatibilidade. Então, a gente põe um material que é incompatível, um que der atenção e o outro incompatível, para tentar diminuir a exposição caso os braços se quebrem e tenha o contato entre esses materiais. Depois, os metais, que são os únicos materiais compatíveis do meu estoque. Então, eu posso organizar junto o alumínio em pó com magnésio. E, nesse caso, o magnésio a gente resolveu descartar, porque era uma quantidade muito pouca, então só tem o alumínio em pó agora. Os materiais explosivos, que são a azida e os dois nitratos de amônio e potássio que eu tenho, também são incompatíveis todos. E os cloretos, que também são incompatíveis. E aí, o que eu fiz? Aqui está uma foto eu tenho, nesse depósito, tenho duas prateleiras, e aí eu coloquei os ácidos nessa primeira prateleira, que é o maior quantitativo que eu tenho, e aqui, a Denise falou isso na palestra dela, mas que vale ressaltar, que é as bandejas de contenção. Então, no caso, a bandeja de contenção ela tem que ser de um material compatível com o meu produto. Eu não posso colocar aqui uma bandeja de alumínio, porque não vai funcionar. Então, vou estar aumentando o risco do meu estoque. E ela tem, preferencialmente, comportar o volume
do material que ela está dentro dela. Então, numa situação hipotética em que todos os frascos de aço estourem, essa bandeja vai conseguir comportar até esse material ser neutralizado ou tratado. Tá? Aqui eu coloquei as bandejas que eu tinha em maior quantidade. Cada bandeja dessa tem de 8 a 9 frascos. Aqui o ácido fluorídrico, que nos potes que eu tinha acesso no laboratório até comprar o melhor. E aqui, embora eu tenha falado para separar os sólidos de líquidos, só que o espaço que eu tenho não me permite fazer isso. Então, eu coloquei o ácido pícrico nessa última bandeja, também dentro de uma bandeja para caso, se o frasco do ácido pícrico se rompa, ele não vai ficar disponível para entrar em contato com o ácido, e também todos os ácidos estão nas bandejas de contenção. E a segunda parte do meu estoque, dos produtos sólidos, eu coloquei os frascos que eu julguei mais frágeis dentro de bandejas de contenção e os frascos que eu acho que eles de vidro, que têm uma durabilidade maior, eu deixei eles fora da bandeja de contenção e com um espaço que eu tinha disponível, que eu achei seguro entre os materiais, embora o cianeto, que é esse primeiro do lado da bandeja de contenção, não seja compatível com ácido de sódio, se o frasco se romper, eles não vão entrar em contato. Porque assim, não é a situação ideal, mas é a situação que eu julguei aceitável dentro da condição que eu tinha. E aqui, na foto não ficou bom, mas caso vocês consigam fazer isso no estoque de vocês, é colocar a matriz de incompatibilidade, que eu colei aquele papelzinho lá com a matriz de incompatibilidade, que eu não preciso de ter isso decorado na minha cabeça. Né? Toda vez que eu chegar no subdepósito, eu consigo olhar a matriz de compatibilidade e me relembrar. Aqui eu também coloquei, que está colado na bandeja de contenção, a matriz de incompatibilidade dos ácidos. Tá? Então, para finalizar, como a gente vai manter o estoque quimicamente organizado? E essa que é a parte importante, né? Porque não adianta a gente criar um inventário atualizado, criar uma matriz de compatibilidade e, na rotina do laboratório, ninguém respeitar essa matriz de compatibilidade. A gente está fazendo um serviço que não vai ter rendimento. Então, conhecimento de todos os produtos que estão armazenados, suas respectivas características, ou seja, a gente ter um inventário atualizado dos nossos produtos, controle de estoque e atualização do inventário e da matriz de incompatibilidade, porque toda vez que chega um material novo no nosso laboratório, a gente necessariamente precisa de adicionar ele na nossa matriz e ver como ele vai se comportar com todo do nosso inventário. E essa, para mim, que é a parte principal, o treinamento de todos os profissionais que atuem no laboratório. Porque na rotina do laboratório, se você tira um frasco e depois você não volta ele para o local indicado, você vai estar aumentando o risco e aumentando a exposição de todos os operadores do laboratório. Tá? Então, gente, era isso que eu queria tratar. Então, aqui o meu contato, vocês conseguem falar comigo nesse ramal ou pelo e-mail da comissão. E obrigado. Aí, antes de terminar, eu gostaria só de destacar o trabalho da Poliana em melhorar a estética da minha apresentação, porque a ideia dessas palestras, do ciclo de palestras, é mostrar para vocês a importância dos temas que a gente tem tratado aqui, né? E, para mim, uma boa experiência do usuário facilita demais vocês saírem daqui motivados a tomar alguma ação com relação aos temas que a gente conversou. E eu acho que a estética do slide ajuda muito nisso. Então, mais uma vez, obrigado, Juliana, pelo trabalho com melhorando meus slides. E agora, quem quiser fazer perguntas, vamos responder.